Jesus chegou na sua vida, mudou a sua história, transformou a sua vida. Por isso eu digo, Jesus, a esperança para os desesperançados. Para aquele que não tem mais esperança, Jesus é a única esperança. Amém? Então olha para o irmão que está do teu lado agora e diga para ele: nunca perca a esperança. Amém? Então agora abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Os sinóticos narram esse milagre. Os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, vão falar acerca desse acontecimento. Mas Lucas dá uma ênfase muito interessante que vale a pena a gente pensar um pouco nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu uma ordem: escutem, não contem isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas a notícia a respeito de Jesus se espalhava ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para os lugares desertos e orava. Pai, obrigado pela tua palavra. Esta palavra que nos traz esperança. Esta palavra que nos alimenta. Esta palavra que nos traz convicção de quem somos e o que podemos no Senhor. E nesta hora eu te peço, fale ao meu coração e ao coração da tua igreja nesta noite. Não permita que saiamos daqui sem ouvir e compreender a tua vontade. Nós queremos sair daqui conscientes de que ouvimos do Senhor, fomos ministrados pelo Senhor, e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus é a esperança para os desesperançados. É esse o tema que nós vamos compartilhar. Jesus encontra com um homem leproso, um homem que estava com o seu corpo tomado pela lepra. Jesus chega numa cidade e ali depara com este homem. Em Marcos capítulo 1, o texto vai falar que Jesus está descendo de um monte e logo pela manhã ele encontra com este homem. Está falando do mesmo texto. Quando eu olho para esse texto, eu fico a pensar na minha vida, na sua vida e em nossas vidas. Assim como esse homem, enfrentamos diversos problemas. No caso dele, o problema era a sua saúde física. Ele tinha um problema, uma enfermidade. Um problema insolúvel. Aquele homem não tinha mais esperança. A medicina da época não podia resolver o seu problema. A igreja não tinha condição de resolver o seu problema. Os sacerdotes também não. Aquele homem então vivia a escória, vivia à margem da sociedade. Não era um homem bem-vindo na sociedade. Ele era excluído. Ele vivia no vale dos leprosos. Mas aquele homem um dia gerou no seu coração uma esperança, uma expectativa. Aquele homem deixou gerar no seu coração uma esperança inabalável. Aquele homem, por certo, ouviu falar que Jesus estava naquele lugar. E ele então encheu o seu coração de fé, de esperança e partiu para onde Jesus estava. Muitas vezes, queridos, nós estamos tão próximo daquilo que Deus quer fazer para nós. Tão próximo do milagre, mas deixamos de desfrutar, porque nos falta esperança, nos falta fé, nos falta convicção, nos falta certeza de que Jesus pode fazer. Amados, há doenças incuráveis, há causas perdidas, a menos que Jesus realize um milagre. Há coisas que o homem não pode fazer. Há coisas que o ser humano não pode fazer. Há causas perdidas, não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra,
o milagre acontece. Amém? Esse homem então creu nisso e assim ele agiu, ele foi ao encontro de Jesus. O texto nos fala que esse homem estava coberto de lepra. Era uma carcaça humana, seu corpo estava apodrecendo. Imagine, um homem com o corpo apodrecendo. Cheirava mal, cheio de lepra. Por isso precisava viver isolado da família, da sociedade. Mas aquele homem então tomou uma decisão: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que a medicina não pode resolver o meu problema. Eu sei que o sacerdote não pode, a igreja não pode, mas o Filho de Deus pode mudar a minha sorte. O Yeshua HaMashiach está presente, ele pode mudar a minha sorte. Ele pode mudar a minha vida. E esse homem então, convicto, consciente disso, ele partiu ao encontro de Jesus, ele olha para Jesus e diz: se tu quiseres, purifica-me. Se você quiser, você pode mudar a minha sorte, Jesus. Amados, esse texto nos mostra que Jesus pode todas as coisas. Esse texto nos ensina que há princípios, há passos a ser observados, há verdades que precisam ser vividas, praticadas, para que experimentemos o poder e o sobrenatural de Jesus em nossas vidas. E eu não quero nesta noite me deter apenas aos milagres físicos, mas algo muito mais importante, algo que Jesus quer mudar, quer sarar, que é as mazelas da nossa alma. E como base eu tomo esse texto, mas algumas verdades que precisam ser consideradas neste texto. Em primeiro lugar, a realidade do doente é a primeira verdade. Como eu disse, os 3 sinóticos narram esse episódio, mas Lucas, ele era diferente, ele era um médico. Lucas nos informa que esse homem estava com seu corpo coberto pela lepra. O estado mais avançado da doença. O homem estava apodrecendo vivo, era uma carcaça humana, como eu já disse, um ser asqueroso que causava náuseas, cheirava mal, com seu corpo apodrecendo, as pessoas não queriam estar perto dele, aliás, ele era proibido de chegar perto das pessoas. Era esse o estado desse homem. Seu caso era irremediável, a sua situação era deplorável. Jesus olha para esse homem então se apresenta diante de Jesus. Jesus olha para ele e ele então agora roga a Jesus por um milagre. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha sorte. Os doentes não chegou exigindo, ele não chegou cobrando, mas ele chegou com humildade. A grande diferença entre nós e este homem é que muitas vezes nós achamos que podemos, que estamos acima de Deus, que podemos dar ordem para Deus. Estamos vivendo dias em que os pregadores têm ordenado: Deus, faça isso, faça aquilo, mas esse homem nos mostra a sua realidade, ele nos mostra o seu estado deplorável, miserável, a sua condição que se encontrava. Mas humildemente ele se apresenta diante de Jesus e diz: Jesus, eu sei quem você é. Eu também sei que para o Senhor esta enfermidade não é nada. Eu também sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ei, querido, Jesus olha para esse homem, se compadece dele, porque ele vê nesse homem algo tremendo. Humildade, algo que nos falta hoje. Ele se submeteu à vontade, ele se submeteu à soberania, à autoridade de Jesus, ele se humilhou diante de Jesus. O texto diz que ele se colocou no chão, ele se prostrou e rogou: Senhor, faça alguma coisa por mim, Jesus. Ah, querido, esse homem então nos mostra que para experimentarmos o sobrenatural, o milagre, nós precisamos nos humilhar diante daquele que tudo pode. Precisamos reconhecer a sua autoridade, a sua soberania. Não é pela soberba, não é pela altivez, não é pelo orgulho. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor abomina. Tem gente que não pode subir num pedestal, num degrau, que já está querendo chamar a atenção, aparecer,
quer ser o centro das atenções. Mas esse homem nos mostra que o primeiro passo para receber o milagre, para experimentar o poder, a manifestação, a glória, o sobrenatural de Deus, é a humildade. Se humilhar diante de Jesus, se curvar, cara no pó, rosto no chão, reconhecendo a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, nos apresenta o médico. O versículo 13 vai nos falar o Dr. Lucas. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. O médico olha para aquela situação. Eu fico imaginando o Dr. Elaine e o Dr. Lucas ali, se sentindo limitado, com as mãos atadas. Eu me lembro que um dia conversava com a doutora Elaine e ela dizia: pastor, já teve momentos em que eu cheguei na UTI, disse: Deus, não tenho mais nada que fazer, não dá mais, eu não consigo mais, faça alguma coisa. E Deus operar um milagre na vida do seu paciente. Ela está ali. Há momentos em que a ciência fica limitada. Diante do Senhor, toda a nossa ciência é limitada. Eu fico imaginar a vida daquele médico olhando para aquele quadro, aquela situação, observando e constatando, dizendo o que vai acontecer, porque a ciência ainda não descobriu, não tem cura. Esse homem nem deveria estar aqui, ele deveria estar lá no vale, aguardando a sua morte. Lucas nos informa que o homem estava coberto de lepra, como eu disse, o seu estado mais avançado. Mas Lucas ali vê Jesus compadecendo desse homem, Jesus dizendo: eu quero, fique limpo, leproso. Alguém que tocasse ou fosse tocado pelo leproso era imediatamente, ou com pouco tempo, ficava também como ele. Em vez do impuro contaminar o puro, foi o puro que tocou o impuro e o tornou puro, amados, ao sobrenatural de Deus. As pessoas corriam do leproso, porque se o leproso tocasse, ele seria impuro, assim como o impuro. Mas aquele impuro se apresenta diante de Jesus, o homem condenado a viver a escória, a viver à margem da sociedade, olha para Jesus e diz: Senhor, tenhas misericórdia de mim, faça algo por mim, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus, sendo puro, olha para aquele homem e diz: eu quero, eu toco em você, homem, não importa que a sociedade fuja, corra de você, eu me alegro em tocar em você. A pureza de Jesus tornou aquele homem puro, querido. O natural era que a impureza daquele homem, a sua enfermidade, a sua doença passasse para quem lhe tocasse, mas não foi uma pessoa qualquer que lhe tocou. Foi o Senhor da vida, foi o Rei dos Reis, foi o Senhor Jesus. Jesus toca na vida daquele homem e o torna puro, purificado, e foi algo instantâneo, imediato, e imediatamente aquele homem tornou-se limpo. Ah, queridos, porque Jesus tocou o leproso, porque Jesus tocou o leproso, porque Jesus viu que o leproso há tanto tempo estava isolado, sozinho, abandonado, rejeitado. Aquele leproso precisava ser amado. Jesus estava olhando para aquele leproso e dizendo: eu te amo, você é importante para mim. Não, a sua enfermidade não faz diferença. Porque ter espaço no coração para o orgulho? Ei, querido, Jesus te ama. Aquele homem foi amado por Jesus. Jesus é o médico que tem compaixão e poder. Para ele não tem doença incurável, nem causa perdida. Ele não apenas cura as feridas do corpo, mas também os abscessos da alma. Ele cura a enfermidade da alma. Jesus foi aquele homem, o compadeceu, tocou nele dizendo: homem, muito mais do que a cura física, eu quero restaurar as suas emoções, eu quero restaurar a sua autoestima, eu quero restaurar a sua alma, eu quero recriar o teu espírito, eu quero que você seja uma nova criatura. Ei, querido, Jesus tem algo novo para a tua vida também, amado. Eu não vejo nenhum leproso aqui nesta noite, fisicamente,
mas talvez a tua alma está mais suja do que a vida daquele homem leproso. Mas há esperança para você, porque Jesus é a esperança para os desesperançados. Jesus é a esperança para os desesperançados. Em terceiro lugar, a cura. O texto diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus cura imediatamente, completamente, eficazmente. Foi uma cura emocional e física. Aquele homem que outrora era deformado. Pense comigo. Imagina comigo aqui. Aquela pele, seus braços, as suas pernas, o seu corpo todo deformado pela lepra. Nos nossos dias, a hanseníase, comendo o seu corpo, comendo a sua carne, como a maresia come o metal. Aquele homem estava todo deformado. Sim, Lucas diz que o seu corpo estava tomado pela lepra. De repente, Jesus toca nele, um tocar de amor. Um toque de amor, um toque de compaixão, um toque de misericórdia, um toque de restauração. De repente aquela pele outroramente toda deformada começa a se tornar limpa, pura como a pele de um bebê. Aleluia. Você consegue imaginar isso? Um corpo em decomposição se tornando perfeito, são. É o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, esse mesmo Jesus está presente nesta noite. Qual é a tua necessidade? Como se encontra a tua alma nesta noite? Como você se encontra nesta noite? Como está a sua saúde emocional, psicológica? Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, afadigado, desanimado, pensando a dar fim na sua vida, dizendo: para mim não tem mais jeito, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Ei, querido, Jesus se importa com você, Ele te ama e Ele tem planos maravilhosos para a tua vida. Ainda que a tua mãe, que teu pai venha te desamparar, o Senhor jamais vai te desamparar. Ele te ama. Esse texto nos mostra o quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas, o quanto Ele nos ama, a se compadecer das nossas mazelas, das nossas feridas, do nosso estado deplorável. Jesus te ama e tem planos para a tua vida, querido. Em quarto lugar, versículo 14 diz assim, escute aí, versículo 14. Então Jesus lhe deu uma ordem: escutem, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus manda o homem ao sacerdote por duas razões. Ouça aí. Primeiro, porque o sacerdote era autoridade sanitária, competente para declará-lo publicamente curado. Era quem ia dar o atestado, era quem ia dar o laudo, dizendo: esse homem está curado, ele pode voltar ao convívio da sociedade. Era quem ia atestar a cura, dizendo: olha, aconteceu algo sobrenatural, eu não sei explicar, mas é uma realidade. Ele pode voltar ao convívio da família, da sociedade, ele pode voltar a ter uma vida normal, não há nada que o impeça, ele está curado. Jesus agora mostra para as autoridades o seu poder, dizendo: olha, enquanto vocês criam leis para afastar o homem, eu estou restaurando, restituindo, inserindo o homem numa sociedade para ser frutífero. Em primeiro lugar, então, o sacerdote tinha essa incumbência. Isso significa que os milagres de Jesus não eram apenas experiências, mas fatos concretos, verificáveis, palpáveis, algo real. Era algo concreto, não era algo momentâneo, não, era algo para toda a vida. Segundo, porque fazendo isso Jesus estava protegendo esse homem de quaisquer especulações maliciosas. Ninguém precisava suspeitar da veracidade de sua cura.
Ninguém poderia dizer, olha, isso é enganação, é uma farce. Não, Jesus estava dizendo, olha, ele já passou pelo sacerdote, o sacerdote o examinou, foi feita uma análise, existe um laudo, ele está de fato curado, tem um atestado de cura. Ninguém precisava suspeitar da veracidade da cura. Jesus estava assim, devolvendo aquele homem à sua família, estava devolvendo aquele homem à sociedade, estava devolvendo aquele homem à sua religião, transformado, curado, sarado, pronto para viver uma vida abundante. Em quinto lugar, está no versículo 15, o milagre operado por Jesus produziu tal impacto que grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas. O versículo 15 diz que a notícia se espalhou. Mesmo Jesus tendo ordenado ao homem, olha, vá e mostre ao sacerdote, não conte nada para ninguém. A notícia se espalhou. Aquilo se tornou conhecido. Ele saiu a propagar. Ele saiu a falar, ele dizia, olha, eu sou aquele que outrora era leproso, eu sou aquele que vivia afastado da sociedade, olhe para mim agora, olha o que Jesus fez por mim, olha como ele mudou a minha história, como ele mudou a minha vida. Aquele homem proclamou os feitos de Jesus. A atitude desse homem nos mostra a nossa omissão, melhor dizendo. A atitude desse homem nos mostra a nossa omissão. Há um paradoxo entre nós e a atitude desse homem. Jesus disse para nós, ide e pregai. Jesus disse para aquele homem, fique calado. Aquele homem compartilhou. Sabe por quê? Porque ele experimentou. Ele conhecia Jesus não só de ouvir falar. Ele conhecia Jesus na prática. Ele viu a manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu e você também temos experimentado, mas quantas vezes nos acovardamos, nos anulamos, nos omitimos, queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador, queremos as bênçãos, mas não queremos fazer conhecido o nome do abençoador, somos egoístas, guardamos para nós. Nesta noite, querido, eu quero convidar a você a refletir sobre isso. O que você tem feito com aquilo que Jesus tem feito por você? Quantas bênçãos Jesus tem derramado sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua profissão? E o que você tem feito? Como está a sua vida diante de Deus? Para concluir a sexta lição, as multidões então correram para Jesus, diz o versículo 16, porém Jesus ia para lugares secretos e orava. Ah, querido, as pessoas iam até Jesus buscando ouvir as suas palavras e serem curadas por ele. Mas Jesus procurava os lugares solitários. Por que Jesus fugia das multidões, pastor? Primeiro, porque ele não queria fortalecer na mente das pessoas a ideia de que ele era apenas um operador de milagres. Jesus não queria fortalecer na mente das pessoas que ele era apenas um operador de milagres. Há um outro grande paradoxo aqui. As pessoas hoje, quando são usadas por Deus para operar um milagre, elas colocam no Facebook, colocam no WhatsApp, colocam nas redes sociais e divulgam e falam, vem para cá que os seus problemas vão acabar. Eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou a cara de pau. Ele não veio para este fim, ele veio como Messias de Deus, ele veio para morrer a nossa morte, ele veio para nos resgatar da morte e nos dar vida. Então, em primeiro lugar, Jesus está mostrando para o povo, o meu alvo não é fazer milagres. Os milagres é consequência do meu relacionamento com o Pai. E ele disse que esses milagres, sinais e prodígios acompanhariam aqueles que criam. Está disponível hoje também, irmão.
Só que não é o nosso principal alvo. O nosso principal alvo tem que ser Jesus. Primeiro, aliança com Jesus. Primeiro, vida com Jesus. E os milagres chegarão na minha e na sua vida. Você entende isso? Ah, querido. Ele veio como Messias de Deus. Ele veio para morrer em meu lugar. Seus milagres eram sinais de que ele era ungido de Deus. Os milagres eram sinais de que ele era ungido de Deus. Os milagres eram sinais de que ele era enviado do Pai. Em segundo lugar, porque Jesus entendia que a intimidade com o Pai era mais importante do que o sucesso no ministério. Jesus entendia que o seu relacionamento com o Pai era mais importante do que o sucesso ministerial. Em primeiro, ele não veio para fazer milagres. Em primeiro lugar, porque ele não veio para fortalecer a ideia de que ele era um curandeiro. Em segundo lugar, ele mostrou que a sua intimidade com o Pai era prioridade. E você? Você pastor, você pregador, você irmão, irmã de oração, quais são as suas motivações no ministério? Quais são as suas motivações ministeriais? A motivação principal de Jesus era a intimidade com o Pai. Era viver a vontade do Pai. Era fazer a vontade do Pai. Viver para a glória do Pai. Ei, irmão, Deus quer levantar nessa geração homens que vivam para a glória de Deus. Deus quer levantar nessa geração mulheres que vivam para a glória de Deus. Precisamos entender que Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Precisamos compreender de uma vez por todas que Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Moisés nos ensina isso quando ele disse: se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. E Deus disse para Moisés: não, Moisés, conduza esse povo, leve-os, eu mandarei o meu anjo, eu lhe darei segurança, proteção. Mas Moisés disse: Senhor, nada feito, eu preciso é da tua presença. É a tua presença que me interessa, é a tua presença que me importa. Eu não quero apenas as tuas bênçãos, mas eu quero a tua presença. Você tem buscado a presença de Deus nos seus momentos a sós, no secreto, lá no seu quarto, lá no seu banheiro? Em terceiro lugar, porque Jesus, sendo perfeitamente o homem, sabia que o poder vem por meio da oração. Ele sabia que o poder vinha por meio da oração. Ele sabia que o poder vinha por meio da oração ao Pai. O resultado desse retiro, querido, desse momento a sós, era a busca de autoridade, de poder do alto, para manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. Você quer mais poder? Você quer mais autoridade? Busque, se dedique à oração, à leitura da palavra. Busque mais de Deus, mais intimidade com Deus. Jesus hoje está à destra do Pai. Hoje Ele está à direita do Pai. E Ele intercede por mim e por você. Ele intercede por nós. Eu quero concluir esta palavra, querido, desafiando a você a ter esperança em Jesus. Desafiando a você a colocar a sua situação, a sua esperança em Jesus. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua necessidade, qual é a tua causa. Jesus sabe. Você também sabe. Eu também posso fazer pouco por você, mas Jesus pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua sorte. O que eu posso fazer por você nesta noite é orar pela tua vida, interceder ao Pai por você, clamar a Ele por você. Mas Ele pode mudar por completo a tua história de vida. Você crê nisso? Aquele homem creu. Aquele homem aproximou de Jesus crendo, confiante, com o coração cheio de esperança, e declarou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha sorte. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar desse mal. Ah, querido, eu te digo nesta noite que Jesus pode todas as coisas.
Ele pode abrir portas para você. Ele pode curar as suas enfermidades. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode mudar a sua história de vida. Mas você precisa ter atitude. Você precisa ter fé. Você precisa ter esperança nele. Você precisa depositar a sua confiança, a sua fé nele. Aquele homem foi até Jesus convicto, consciente de quem era Jesus, o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi até Jesus sabendo que ele era o Jeová Rafá, aquele que sara todas as enfermidades. Ele foi até Jesus convicto de que Jesus podia mudar a sua sorte. Eu quero te convidar a curvar a tua fronte, a fechar os teus olhos. Eu quero te fazer um convite nesta noite, a colocar diante do Senhor a tua vida, a apresentar ao Senhor nesta noite a tua vida, e dizer para Ele: Jesus, eu estou aqui, muito mais do que as tuas bênçãos, muito mais do que os teus milagres, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter a minha vida marcada pelo Senhor, porque eu sei que a partir desse momento a minha vida não será mais a mesma, porque eu sei que a partir do momento em que eu for marcado pelo Senhor, as bênçãos, os milagres me acompanharão. Eu sei que a partir de um momento, de uma entrega minha, a minha vida não será mais a mesma. Jesus disse nessa noite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você que está cansado, afadigado, abatido, desanimado, decepcionado, sem esperança, desesperançado, Jesus quer encher o teu coração de convicção, de fé, de esperança e mudar a tua sorte. E você quer isso para a tua vida? Esse homem quis. Ele entendeu isso, ele compreendeu isso, ele disse: Senhor, eu quero ser limpo, eu não quero viver os meus últimos momentos de vida nesse estado deplorável, miserável. Eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida, eu quero experimentar o milagre do Senhor na minha vida. Se o Senhor quiser, eu estou pronto. E eu te pergunto nesta noite, querido, você está pronto para receber o milagre de Deus na tua vida? E ele disse: eis que estou à porta e bato. Você que ouve a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei e cearei com você nesta noite. Jesus quer cear com você, Ele quer fazer uma festa com você nesta noite. Mas você precisa abrir a porta do teu coração, da tua vida, e dizer: entra, Jesus. Entre, Jesus. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo no meu coração, na minha casa, na minha família. Jesus, o meu casamento está indo de mal a pior, e eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Jesus, eu preciso de uma porta de emprego, eu sei que o Senhor pode abrir essa porta para mim. Mas eu também sei que os teus planos são muito maiores do que esses. Os teus planos é que eu desfrute da vida eterna. O Senhor não veio aqui apenas para fazer milagres físicos. O Senhor veio para fazer o maior de todos os milagres: me tornar um homem salvo, livre da condenação. Sim, condenação, porque todos nós, pecadores, estamos afastados da glória de Deus. Mas Ele provou o seu amor para comigo e para com você, enviando Jesus para morrer a nossa morte, pagar a nossa dívida, aniquilar lá na cruz o escrito de dívida que estava contra nós. E hoje Ele diz: filho, vinde a mim, abre o teu coração, eu quero entrar nele, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero que você tenha vida eterna comigo. Se você quer isso, ore comigo agora. Se você quer muito mais do que as bênçãos físicas, materiais, você quer Jesus no teu coração, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço agora, Jesus, que perdoe as minhas falhas, meus pecados.
Entra no meu coração, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Assim como esse homem aproximou do Senhor, cheio de esperança, eu me aproximo de Ti agora, com o coração aberto, para receber o milagre da salvação. Eu creio, Jesus, que Tu és o Filho de Deus, e Tu vieste a esse mundo para pagar a minha dívida, para me resgatar do império das trevas para o Teu reino de amor. Eu creio que assim como o Senhor operou milagres em favor deste homem leproso, assim como o Senhor restituiu a ele a saúde, o Senhor também quer me restituir tudo aquilo que o inimigo levou. E nesta noite, com o coração aberto, eu tomo posse da Tua vitória, da vitória que o Senhor já conquistou para mim, que é direito meu, que é minha herança. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te peço, Jesus, toma-me em Tuas mãos. Faça, Senhor, um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém.